Olá pessoal, estamos iniciando aqui o nosso 5º episódio desse podcast Raciocina Comigo. Meu nome é Valquíria Fernandes e hoje nós temos 2 novidades aqui. Nós temos uma super convidada especial e nós temos também uma nova host. Nova mais ou menos porque ela estava no primeiro episódio. Eu tenho aqui comigo a nossa host, Raíssa Mariana. Oi gente, não se acostumem, tá? Por favor. E a nossa convidada especial, Alexandra Elin. Olá, doutora. Olá, minha querida. Muito bom estar aqui para raciocinar com vocês. Para raciocinar. Nós vamos primeiro, Raíssa vai falar aqui o nosso currículo, vamos dizer assim, a nossa apresentação aqui da nossa convidada de hoje. Alexandra Elin é mãe de 2 Marias, arquiteta e urbanista, nutricionista clínica, digital influencer e embaixadora Mundo Saudável Nordestão. Tá vendo? É muita potência, né? Coisa, minha gente. Muita potência. Eu gostei dessa apresentação. Também. Gente, a gente está aqui hoje nesse podcast a gente sempre tem histórias de superação. E nessas histórias de superação a gente sempre tem um aprendizado. E nesse aprendizado, a gente pode dizer que nós, eu e Raíssa, por sermos amiga, né? Tua amiga, a gente se encanta todo dia com a tua história de vida e várias coisas que você foi vivendo e acaba ensinando a gente. Então, eu acho que é super válido a gente poder contar aí para os fisioterapeutas e profissionais da saúde exatamente como que foram desenvolvendo e todos os obstáculos que vão aparecendo, como que a gente pode ir superando. Ai, que coisa boa. Tá vendo? A pessoa já vai se emocionando no começo do podcast. O podcast promete. Tá liberado o choro. Tá liberado. Tá livre, o choro é livre. São muitos lados da Alexandra, né? A gente ficou assim, caramba, qual o lado dela que a gente vai falar? É o lado mulher. O lado mulher, lado mãe, é o lado digital influencer, nutricionista, arquiteta, enfim, tem um monte de coisa que eu não vou falar também aqui, porque senão vai passar o dia inteiro. Exatamente. Mas é bem interessante a sua história e a gente tem o maior orgulho de estar aqui com você hoje, de verdade. Muito obrigada. Muito obrigada. Então vamos entender esse lado Alexandra adolescente. Exato. A Alexandra adolescente era o quê? Era a menina que ia super bem, nota 10 na escola e tudo foi saindo muito maravilhoso? Não era, não. Nunca fui aquela aluna nota 10. Eu sempre fui uma aluna mediana. Mas acho que a timidez me atrapalhava muito. Né? A timidez me atrapalhava demais. A altura, eu não sei se você passou por isso, você também é bem alta. Eu tenho 1,78. Né? Você eu tem tenho quanto? 1,76. Estamos próximos. Então, a gente meio que via a turma de cima, meio desengonçada com o corpo. Então, foi sempre a última fase, da fila. Sempre a última da fila. Raíssa não, a Raíssa era a primeira. Era a primeira. Então, eu fui uma criança que teve dificuldade de lidar com o corpo. Uma criança, uma adolescente que teve dificuldade de lidar com o corpo e era muito tímida. Então, minha mãe, que era muito desenrolada, me colocou logo numa aula de teatro. Fiz curso de atriz, fiz curso de modelo para melhorar ali a postura. E acho que isso foi começando a plantar uma semente de uma vontade de crescer dessa maneira. Né? Eu gostava de TV, gostava de teatro, eu gostava de rádio. Então, eu sempre quis passear por essas vertentes, mas a timidez sempre me atrapalhava. Mas a sua mãe colocou você nessa aula de teatro exatamente por isso, para perder essa timidez. Exato, para conseguir. Funcionou bem. A gente conhece hoje. Meu Deus. A pessoa não pode ver uma câmera, que a pessoa quer olhar para a câmera. Exatamente. Mas é assim, eu acho que tudo começou, talvez a digital influencer tenha começado ali naquela época. Numa época que não existia Instagram, Exato. Não existiam redes sociais, né? Mas já era uma época que existiam aqueles jornaizinhos de cidade. Então, era uma coisa que eu gostava de estar ali. Gostava de estar presente. Mas você nunca foi o centro das atenções, então, no colégio? Sempre foi a tímida mesmo? Sempre fui a tímida. O que mudou na faculdade, na primeira faculdade de arquitetura, que eu fui líder invicta durante todo o curso de arquitetura, eu fui líder. Nem tinha eleição mais, era sempre a Alexandra líder. Porque talvez eu tenha tido vontade de quebrar com aquele estigma de tímida. Foi quando eu fiz uma cirurgia plástica, quando eu coloquei silicone. Eu acho que isso talvez tenha me empoderado um pouco mais, a aceitação do Isso corpo. foi depois da faculdade ou antes de começar a faculdade? Antes de começar a faculdade. Durante ali no primeiro ano, acredito que eu tenha feito a primeira cirurgia ali. Então, eu acho que eu me senti mais confortável comigo mesma e acho que isso é o primeiro passo para que a gente
esteja bem em vários âmbitos da vida, né? Seja o relacionamento, seja profissional, social. A gente tem que estar bem com a gente para poder estar bem no meio em que a gente está inserido. Então, acho que esse foi o pontapé inicial. E lá que na faculdade de arquitetura. Arquitetura. Pois tipo é. assim, da onde que veio o gancho para falar assim, quero ser arquiteta? Eu nunca soube o que eu queria ser direito, não. Né? Eu tinha vontade ali, uma dúvida entre direito e odonto, que não tem nada a ver com arquitetura, né? 3 áreas distintas. Mas eu sempre fui, virginiana que sou, extremamente perfeccionista. Gostava de desenhar, fiz um teste vocacional, deu arquitetura, eu digo, tá aí, vamos tentar? Vamos ver. Super difícil você, Não né? é? Vamos ver no que vai dar. Aí fiz o vestibular, na época, para arquitetura, na UNP, passei em 3º lugar. Eu disse, eu sou muito talentosa, né? Eu imaginei, nasci para isso. Esse teste realmente estava correto. Deu certo. Então, eu fui. Mas a arquitetura, eu sempre tinha uma dualidade, assim. Era um curso que até o 4º ano de curso, eu conversava com a minha mãe. Será que é isso mesmo que eu quero? E ela dizia, Alexandra, tranca e faz outra coisa. Mas falava. Eu achei que era o contrário. Não. Filha, só mais um ano, vai. Não, ela dizia, não, se você não tem certeza. Minha mãe sempre foi o meu norte de fortaleza mesmo. Ela era muito decidida. Então, ela era aquela mulher que dizia assim, não quer, pronto, acabou, muda, faz outra coisa. Zera tudo, começa de novo. Isso, e eu não tive coragem. Eu disse, mãe, como assim? Eu estou no último ano, eu não tenho coragem mais de abandonar. Sim. Então, foi nessa vibe que eu terminei a arquitetura, meio sem saber se era aquilo que iria ser o meu propósito, né? Que eu acho que antes de você ter uma profissão, você tem que ter um propósito. Né? Você tem que gostar do que faz. Aquela história de que quando você gosta do que faz, você não trabalha nem um dedo. Não, aquilo é conversa. Mas é mais fácil você trabalhar e você passar ali horas do seu dia fazendo algo que lhe traga prazer. Sim. Com certeza. E eu terminei meio sem saber se eu estava fazendo aquilo por perfeccionismo, por medo de deixar algo e começar algo do zero, que eu não sabia ainda o que eu queria, o que eu gostava. E a cada ano que ia passando, foram 5 anos a arquitetura? Foram. A cada ano que ia passando, era mais difícil de você abrir mão. De 3 anos estudado, 4 anos estudado. Então eu terminei. Quando eu terminei, já abri escritório de arquitetura. Mas foi bem no período em que eu me casei. Eu me casei grávida, tive a minha primeira filha e fiquei naquele dilema de abandono a arquitetura, que já não era uma coisa pulsava, que me brilhava, né? Não pulsava. E eu quis deixar tudo para ser mãe. E eu abandonei o escritório, fechei o escritório e decidi que eu ia ser mãe. Que esse era o propósito de vida, ser mãe. Sim. Não que a maternidade não seja um propósito. Mas no alto dos meus 22 anos, quando eu fui mãe, eu acreditava que talvez aquela vertente da Alexandra fosse me completar como um todo. Hoje eu entendo que a gente tem que ser feliz no relacionamento, a gente tem que ser feliz no trabalho, na maternidade, com os amigos, né? Então, são vários pilares que trazem a felicidade e não somente a maternidade. Somente, parece que eu estou achando pouco, né? Mas não você entende o que eu estou dizendo? Claro. Assim, a gente tem, antes de qualquer coisa, ser Alexandra, mulher, eu posso ser várias facetas. Mas eu acreditei que aquele era o meu propósito naquele momento. Sim. Mas como é que era... Fala mais um pouquinho. Como era a tua vida quando você ficou grávida? Assim, como você soube assim, que estava grávida? Como é que foi? Foi um susto. Foi um susto porque eu não era casada. Então, eu me descobri grávida. E vamos casar, né? Estamos aqui. Olha, eu acho que isso é jeito do Nordeste, né? Me descobri assim, grávida. Já estou namorando há 2 anos e meio e relaxei e engravidei. Né? Eu tinha vontade, acho que pelo fato de eu ter sido criada pela minha avó, e a minha avó era aquela figura de vó que a gente hoje em dia não existe mais. Aquela figura de vó sei lá, de Maurício de Souza, de Sítio do Pica-Pau Amarelo, vozinha do cabelo de algodão. E eu achava lindo. E eu achava que eu tinha nascido para exercer o papel que ela exerceu, tão importante na minha vida. E naquele espaço de tempo eu acreditei que aquilo seria a minha vida como era a dela. A gente tem... uma tendência a reproduzir comportamentos, né? Quando a gente se pega muito fazendo e falando e reproduzindo comportamentos que talvez a gente até criticasse dos pais, dos avós. Então, eu acreditei que aquele era a minha vida seria completa daquela forma.
que eu seria mãe como minha avó foi para mim. Mas é bonito isso. Sim, porque demais. Você olhava para sua avó, você viu o amor que ela tinha em te Isso, e eu criar, queria... o quanto você gostava dela, e se você reproduzisse isso, você queria que a tua filha gostasse me de você o tanto que dessa você forma. gostava da sua avó. Exato. Então, Duda foi crescendo, né? No começo, maravilhoso. Eu com 22 anos, com uma boneca viva, entretenimento 24 horas do dia, né? Mas ela cresceu. Duda cresceu. Então, quando Duda começou a ir para a escola, eu caí num vazio. Sim. E agora, o que é que eu vou fazer, né? Um expediente inteiro, sem nada para fazer. Ela tinha quantos anos quando ela foi para a escolinha? 1 ano e 8 meses. Eu coloquei muito cedo, porque eu achava que ela ia aprender mais coisas interessantes na escola do que em casa. Ia estimular, né? Isso, para estimular mesmo. Então, eu fiquei muito... Foi uma época que eu fiquei perdida. Então, eu cursei nessa época 1 ano e meio de Direito. Olha só como uma pessoa é. Entendeu? Eu adorava ser aluna. Eu percebi depois de muito tempo, com muita terapia, que, na verdade, eu gostava de ser aluna. Claro. O ambiente de sala de aula eu acho muito rico, muito interessante. Pessoas de várias idades, né? Ali frequentando a universidade. E à medida que o tempo vai passando, quando a gente entra numa sala de aula, parece que a cabeça da gente abriu. Que a gente enxerga as coisas de uma forma muito diferente, né? Vou fazer um gancho. Isso que você falou é muito legal. Porque hoje, o que a gente tem? E principalmente no digital, muitos mentores que vão mentorar as pessoas para que elas façam. Então, assim, é como se a pessoa voltasse a uma sala de aula. Exato. Você tem na sala de aula o professor que te dá um conhecimento e que te orienta o que você vai fazer. Você não tem que fazer tudo de uma vez. Olha, essa semana você faz isso. Semana que vem você faz isso. E você sabe que você vai evoluir ao longo do tempo se você ouvir essa pessoa que está lá na frente. E quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais experiência e bagagem de vida a gente tem, talvez a gente tenha uma cabeça ainda mais aberta para aprender coisas de uma forma mais complexa. Então, eu entrei ali no curso de Direito, mas não era o que eu gostava. Não se apaixonou. Então, novamente não me apaixonei. Mas o que é que eu quero ser, né? Aí, eu até falei com Mariana, na intimidade, né? Falei com Raíssa hoje de manhã, que eu fiquei muito pensativa do que eu ia falar. E, na verdade, acho que é a busca por ser alguém. A gente diz muito isso, né? Eu quero ser alguém. Eu quero ser alguém na vida. Gente, você não quer ser alguém. Você quer ser alguém reconhecido, como você falou. Mas a gente fica na busca desse alguém, quando, na verdade, está dentro da gente. Sim. Então, eu tranquei o curso e engravidei novamente. Mais entretenimento, né? Sim. Tava achando pouco. Tava achando pouco. Faculdade, filho. Isso, eu quis reviver aquela maternidade. Eu digo, peraí, eu vou voltar para o que eu estava pensando. Talvez aquilo seja os planos mesmo. Talvez seja isso. Então, fui mãe novamente. E nasceu Maria Clara, né? Minha segunda filha. Primeiro, Maria Eduarda, hoje tem 18. E Maria Clara hoje com 13. Só que Maria Clara nasceu um pouco diferente. Desde muito novinha, eu percebia que o desenvolvimento dela não era o mesmo desenvolvimento que Duda teve. Você tinha uma comparação, né? Total. Como mãe, né? Total. Então, e eu sempre fui uma pessoa muito aberta e uma mãe que enxerga as coisas com a lupa. Não que eu estivesse procurando chifre em cabeça de cavalo. Mas eu percebia que ela sentou tarde, falou tarde, tinha ali umas crises de birra que a gente não entendia muito bem, chamava de birra. E muito cedo eu procurei o neuro e procurei terapias e coloquei na escola. E foi diagnosticado depois que ela está no espectro autista, né? Então, ela é uma criança, uma adolescente hoje, como ela mesma se intitula. Isso. Uma adolescente no espectro autista. E hoje, a gente está fechando o diagnóstico de transtorno opositor desafiador, que Olha, se fecha. Mas voltando um pouco, teve alguma coisa que deu um start assim, nossa, realmente tenho que procurar agora algo muito gritante para você, assim? De comportamento da Clara que fez você... Sim, justamente o fato de nada acontecer no tempo certo. E eu chegava nos profissionais e dizia assim, poxa, tudo acontece depois. E eu escutei muito que cada coisa acontece no seu tempo. Mas existe o tempo das coisas acontecerem. Um tempo de senão não desenvolvimento existiria, motor. né? Senão não tinha uma escala, uma referência. Então, eu comecei a ver que tudo era tardio. É para sentar ali por volta dos 6 meses, sentou aos 9. É para andar ali perto de 1 ano, andou com 1 ano e 4 meses.
Já era para estar balbuciando alguma palavra? Não falava. Né? E nisso, eu, por conta própria, comecei a correr atrás. Coloquei na fono, fisioterapia, psicólogo, todo mundo achando que eu estava procurando o problema. Né? Mas, na verdade, eu estava querendo não perder tempo. Sim. Porque o tempo de evolução, de estímulo, né? A gente precisa dar o estímulo correto para que a pessoa se desenvolva. E eu não estava... é como se eu não soubesse como lidar com aquela situação. Mas isso é muito comum, né, Alexandra? Mães, e vou falar principalmente da parte da físio, porque a gente recebe muito isso. Sim. Mães que estão desesperadas, que vão em vários profissionais e ouvem: não, mas atrasou um pouquinho isso. Não, mas tá tudo bem. Faz um ou outro exame e aparentemente tá tudo bem. Só tem um pouco do atraso. Tenta se estimular, mas não, a mãe fica naquela agonia de ter um diagnóstico. A minha maior e na verdade, você pensa no pior. Isso. Você pensa, mas e se eu ficar parada esperando e aparece alguma coisa e eu tinha que ter feito alguma coisa? Aí você começa. Esse era o meu medo, né? Como mãe, esse era o meu medo. É de perder tempo de estímulo, de perder tempo de desenvolvimento. Né? Porque isso reflete lá na frente. Sim. Quando o pequenininho está no colo. Né? Quando pequenininho, a gente consegue ali administrar dentro de uma situação de neném. Mas cresce, né? A gente hoje tem muito mais crianças e adolescentes, adultos, inclusive, sendo diagnosticados no espectro, né? Sim. E é importante até para que você promova para essa pessoa a capacidade de desenvolver a autorregulação, né? Para que ela consiga, no futuro, ser um adulto funcional, uma pessoa funcional que consegue socializar. A mãe não é eterna. A gente tem que estimular a independência. A gente não cria os filhos para a gente, cria para o mundo. Então, quando Clara nasceu, aí eu me vi realmente nessa figura materna que tinha que correr atrás para descobrir o que estava acontecendo. Mas o tempo também foi passando. E Clara foi para a escola. E nessa época que Clara foi para a escola, eu disse, meu Deus, e agora, né? Agora, Clara nasceu em 2008, eu tinha 28. Então, quando eu fiz 30, que foi quando ela foi para a escola, eu disse, eu preciso trabalhar. Porque eu comecei a me sentir improdutiva. Uhum. O meu diálogo era só ali com as mães da escola. E a gente precisa desenvolver esse lado da gente intelectual. Isso faz parte, né? A gente precisa ter uma profissão, ter um trabalho, ter um propósito, ajudar pessoas, né? Quando a gente entende que a profissão da gente ajuda pessoas, tudo é como se você enxergasse tudo de uma maneira diferente. Eu disse, já sei, já que eu não consigo ir trabalhar em lugar nenhum, eu vou ser digital influencer. Foi no boom do Instagram. Que ano que era isso? 2010. 2010. Pô, tinha Instagram em 2010? Começou no Snapchat. Ah, sim. Eu comecei no Snapchat. Então, depois eu migrei para o Instagram. Sim. Então, eu comecei eu procurei, na época, um coach. E disse, eu quero fazer isso de forma profissional. Uhum. Eu não queria entrar naquilo de uma evoluída maneira... você. Foi. Muito. 2010. Foi. Então, eu disse, eu quero fazer de forma profissional. Eu quero ter um contrato para as empresas com quem eu vou trabalhar. Eu quero ter um Media Kit para apresentar valores. Mesmo que aquilo fosse em permuta, mas eu queria que fosse... Eu não queria que fosse uma troca de gentileza, um boca a boca. Eu queria me sentir produtiva. Sim, trabalho mesmo. Mais esse trabalho, esse é meu trabalho. Meu contrato está aqui. Tá? Então, acho que em 3 meses eu já tinha parcerias com algumas marcas interessantes, como Track and Field. Legal. Eu já tinha parceria com o Salão. Então, foi uma coisa que teve aquele boom inicial. E eu disse, deu certo. Naquela época, eu falava de estilo de vida, de alimentação saudável. Foi uma época que eu encontrei na atividade física e na alimentação uma válvula de escape para toda a preocupação que eu tinha com o estado de Maria Clara. Né? Então, assim, eu deixava a Clara na escola, eu ia, treinava. Então, foi uma época que eu tive um corpo mais musculoso, uma aparência, né, de fitness. Né? E você começou a treinar mais se pós-gestação. Exato. Ela foi para a escola, falou, agora eu vou... Foi. Eu sempre frequentei esportes na vida escolar.
Sempre frequentei musculação na fase da universidade. Mas eu pesei 100 quilos quando grávida. Né? Eu engordei muito na gravidez. 100 quilos. Você pesa quanto hoje? Hoje, 77, 78. Imagina, Quase 30 quilos a mais, isso. Então, o fato de eu conseguir voltar para um corpo interessante depois de 2 filhas se tornou um estímulo para as mulheres que me seguiam. Então, as pessoas queriam saber o que eu como, queriam saber que treino eu faço, e eu comecei a achar interessante essa troca. Isso foi me estimulando. Pode falar. Você foi mostrando, você perdendo o peso. Você tinha lá 100 quilos e aí você foi mostrando a sua transformação. O que foi acontecendo, né? Então, eu fiquei com uma aparência legal, fiquei com um corpo interessante. E as pessoas querem ter alguém como referência, né? Hoje, a gente tem muito mais pessoas... a gente diz assim, pessoas normais, mas não é... Pessoas possíveis de acontecer, né? Antigamente, a gente tinha atrizes, era uma coisa tão longe... Uma pessoa para você ter como referência e ter como inspiração. E isso aproxima. É você saber que você pode comer no mesmo lugar que aquela pessoa que você acha né? Que você se inspira, come. Que você vai no mesmo mercado que a pessoa. Então, esse tipo de inspiração teve uma visão comercial na época, né? Foi nisso que foi começando a crescer como digital influencer. Só que as pessoas começaram a achar que eu era nutricionista. E nisso deu um start, assim. Nossa! Por que não fazer nutrição? Será que é isso? E se eu fosse? E se eu fosse? Foi o que eu pensei, né? Então, ali eu tinha, 35... É a voz do povo. Pois 35 anos. Eu disse, vou fazer nutrição. Eu disse, meu Deus, será que tá tarde, né? Sim. Então... Conversando com minha mãe, e a gente, nas conversas da gente, o tempo vai passar de todo jeito. Exatamente. Cabe a você saber o que é que você vai fazer durante esse tempo que está passando. Se quiser fazer 15 faculdades, vai fazer 15 faculdades, não tem problema. Isso, vai ficar inteligentíssima. Exatamente. Né? E eu que gosto de ser aluna, fiz o quê? Feliz. Vou cursar nutrição. Né? Entrei na faculdade... com idade que hoje, com 42, eu vejo... Ai, meu Deus, é uma menina com 35. Mas não é a idade que as pessoas costumam pensar em começar tudo de novo. Né? Mas eu fui com essa teoria de que o tempo ia passar de toda forma. E se eu não entrasse ali... se eu não tivesse entrado, hoje eu não era nutricionista. O que tua mãe falou? Quando você falou pra ela que ia fazer nutrição? Que eu tinha que fazer. Que eu tinha legal. que faça, tem que fazer mesmo. Sabe? Tem que aproveitar as oportunidades. Então, eu entrei no curso de nutrição e, mais uma vez, eu digo, quando a gente estuda aquilo que a gente... E eu me descobri interessada, porque eu entrei sem saber se ia ser uma tentativa ou se eu ia gostar realmente, mas eu me apaixonei pela nutrição, né? E eu entrei com o intuito de não ser mais uma blogueira fitness, né? Porque a gente tem muitas pessoas que propagam receitas e indicam produtos, mas que não têm o conhecimento científico para tal, né? E é uma responsabilidade. Acho que tudo aquilo que a gente fala na internet hoje tem que ter... Meu relógio. Tudo aquilo que a gente fala, mesmo que a gente não tenha centenas e milhares de seguidores, você tem que ter responsabilidade com o que você fala. Porque você influencia pessoas. Mesmo que 10, mesmo que da sua casa, mesmo seus amigos, mas a gente está ali influenciando. Imagina quando a gente tem, né, uma quantidade significativa de seguidores. Então, eu queria ter um diferencial. Ser uma blogueira que fala de forma científica. Sim. Então, eu fui migrando a blogueira fitness para ser uma nutricionista que atua em rede social, que é o que eu sou hoje. Você se reposicionou. Eu me reposicionei, inclusive que não é fácil, né? Não foi fácil. Por quê? Porque eu atuava em moda, eu fazia provador, eu dava dicas de beleza, e eu tive que ir ali fazendo a construção nesse novo posicionamento digital. É uma coisa que todo mundo que atua profissionalmente, que quer usar o Instagram como ferramenta profissional, tem que fazer. Sim. Não dá pra gente... A gente pode sim, e é interessante, colocar da vida pessoal. Mas se você quer utilizar da rede como veículo profissional, a gente tem que
o profissional tem que estar muito presente ali também, né? Para que a gente tenha esse embasamento para falar e para passar conhecimento para as pessoas. Fez até propaganda de troca de pneu. Fiz! Era Dia das Mulheres, não era? Alguma coisa assim? Isso, fiz propaganda para... E não foi fake. Pra não salto, era fake. trocou o pneu com salto. Vou colocar amanhã, quando a gente... Exato, eu acho legal. Amanhã é ótimo, né? É. Amanhã é ótimo, Amanhã pode ser. é ótimo, Pode né? ser amanhã. Pode ser. Pode ser. Ó, já a gente volta para esse assunto novamente. Tá. Mas assim, vamos lá, deixa eu voltar um pouco mais. Você disse que quando teve, né, Maria Clara, você teve como escape a musculação, enfim, você foi fazer N coisas. Mas o porquê que era tão difícil com Maria Clara? Porque as pessoas não sabem, Não. né? Tem vários graus de autismo, Isso. enfim. Então, explica um pouco melhor o porquê que isso demandava tanto de você e porque isso era para desafogar, né? De alguma maneira. Antigamente, a gente só reconhecia pessoas autistas como aquele autista padrão, né? O autista que não fala, o autista que tem vários tipos de toque, né? De movimentos repetitivos ou falas repetitivas. É tanto que hoje a ciência entende como um espectro, porque existem várias formas de se manifestar em cada pessoa, em cada personalidade, de uma forma diferente. Então, Maria, por ter associado um transtorno de comportamento com o transtorno opositor desafiador, ela é uma criança em que ela se opõe a tudo que é regra. Então, é muito difícil você lidar com uma criança que é desobediente 24 horas do dia. Uma criança que não respeita regras. Mas ela gosta de ir contra uma regra ou ela não gosta de regra nenhuma? Não, ela gosta de ir contra. Inclusive, ela vai contra as coisas que ela quer. Por isso que é tão sofrido, inclusive, para ela. Sim. Né? Porque a gente imagina do sofrimento e da dificuldade de lidar com o autista, mas existe o sofrimento do autista não conseguir expressar aquilo que ele quer, né? Que é uma inabilidade de comunicação mesmo. Por exemplo, se você perguntar, Clara, você quer ir ao cinema? Ela vai dizer não. E ela tá louca para ir pro cinema. Então, a gente tem que ir aprendendo ao longo do tempo maneiras diferentes de acessar. Mas ela fala não porque ela não gosta de concordar com você, porque Isso. ela tem que falar assim, quero ir no cinema, e aí você tem que levar ela? Exato. As duas tem que coisas. partir dela? Isso. As duas coisas. Ela gosta de estar no comando. Então, a gente tem que fazer com que ela esteja no comando sem que ela... Fazer com que ela peça Fazer com que ela... o que você quer. Deixa eu ver se eu consigo falar. A gente tem que deixá-la no comando para fazer as coisas que a gente quer que ela faça. Sim. Entendeu? Tipo assim, hoje quem vai dizer o tempo do banho de Maria é Maria. Eu tô querendo que ela tome banho, mas eu tô dando o comando do tempo a ela. Porque se eu disser, você vai tomar banho agora, ela vai dizer, não vou. Então, a gente começa a ter que desenvolver essas malícias de comunicação para que a gente vá conduzindo ela para o que deve ser feito. Isso tem crises, né? Tem crises. Tem crises crises agressivas. Isso acontece. Entendi. Acontecem crises agressivas quando ela não... Porque a vida não funciona, não é moldada a ela. Então, a gente está num período... eu tenho esse caminho da maternidade é feito para que ela consiga se autorregular perante as situações difíceis. Né? Por exemplo, a espera de uma fila de mercado. Graças a Deus, hoje a gente tem a fila preferencial, mas isso é uma novidade, o preferencial para o autista, né? Porque ela não consegue esperar. E as pessoas olham e julgam e acham que é birra. Sim. E que é falta de pulso, quando, na verdade, não se trata de mim. Se trata de uma dificuldade dela de enfrentar aquele problema, que para ela é um problema. O que para muitas pessoas não é como barulho, por exemplo... Para ela é um problema, né? Uma reforma num apartamento vizinho, para a gente é chato, mas a gente consegue administrar. Isso nela desencadeia uma crise de bater portas, de se jogar. De ser mais agressiva. E de ser mais agressiva. Né? Com ela e com os outros? Com os outros. Com os outros. Ela tem heteroagressividade. Ela não autoagride. Entendi. Com ela é com isso. Os outros, com as coisas, o que tiver na frente dela. Exato. Precisa ir... Então, essa raiva precisa sair. Esse período foi um período bem turbulento, porque eu vejo que muitas mães
isso acontece demais, muitas mães de pessoas com deficiência abdicam da sua vida em prol da vida do filho. E isso foi uma coisa que eu nunca me permiti fazer. Para mim, isso não estava nem cogitado. Eu não iria abdicar da minha vida, não que eu não fizesse tudo que está ao meu alcance, mas eu não iria abdicar da minha vida. Então, eu comecei a ter que fazer muitas vezes o jogo da Poliana, o jogo do contente, do vai dar certo, do acreditar que vai ser diferente. E de acreditar na evolução dela, para que eu pudesse evoluir também, como mulher, como profissional, em meus relacionamentos, né? Eu acho que a grande escola para que isso acontecesse, a minha maior terapia de vida foram as esperas de terapias de Maria Clara. Caramba. Porque às vezes é preciso que a gente veja que a gente não está no pior lugar, entende? Que no universo onde a gente tem excelentes oportunidades de tratamento, porque a gente sempre se coloca assim, eu queria que meu filho fosse típico. Mas isso não está no meu querer. A Maria Clara veio para a minha vida porque era para mim que cabia essa missão. Mas quando eu via outras situações tão problemáticas, ou até mais ainda problemáticas, eu sempre saía dos consultórios assim, que bom que Maria Clara é assim, né? Porque a gente também tem que olhar, para o que a gente quer, mas a gente tem que agradecer o que a gente tem, mesmo que aquilo não seja o que você queria para você. Poderia ser pior, né? Poderia ser muito mais difícil de lidar. Então, acho que a minha grande escola para não desistir foi essa. Eu sempre busquei agradecer o que eu tenho, para que eu pudesse conseguir ainda evoluir mais. Ale, como é o teu dia hoje, por exemplo? É porque, às vezes, você falando assim, eu sou sua amiga, a Val é tua amiga, a gente conhece. E quando você fala, não passa assim, um terço do que você realmente passa no dia a dia. A gente sabe as barras que você enfrenta, enfim, tudo. Então, como é que é um dia da Alexandra? Um dia. Todas as minhas manhãs são dedicadas às terapias de Clara. Então, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, eu estou à disposição das terapias. A terapia começa em casa, depois termina na clínica. Então, muitas vezes eu tenho que fazer parte dessa terapia. Tá? Então, esse turno da manhã é dedicado às terapias de Clara. Então, eu tenho que levá-la para a escola, pego o Duda na faculdade e trago para casa. 2 dias na semana eu tenho consultório, tenho clínica, eu atendo como nutricionista. E os outros 3 dias da semana eu trabalho numa rede de supermercados. Eu entrei lá para mudar o setor. Eu entrei como nutricionista para fazer uma consultoria para que o supermercado deixasse de ter um setor light diet e passasse a ser uma referência como um empório saudável também. Entrei no início da pandemia assim que me formei. E, associado a isso, tem o trabalho como digital influencer, tanto para essa rede de supermercados, como para os trabalhos que eu também continuo atuando, né, na rede social. Aí é assim que eu vou... Você foi bem sutil, ela minimizou. Né? Meio-dia, eu estou aqui, ali... Não, tá. Aí você chega em casa, você levanta os pés pra cima, deita e vai assistir televisão. Não é nem à noite, é assim, quando ela acorda. Quando ela acorda, ela vai deixar a Clara simplesmente... tem um dia de paz. A mãe, ela não tem um dia de paz. Eu vou fazer a pergunta de novo. Como é que é o seu dia, Alexandra? Na verdade, de verdade, assim. O meu dia, eu sou quase, sabe, um obstetra de sobreaviso? Pronto, funciona assim. O meu dia funciona assim. Porque às vezes eu tenho que ir à escola porque Maria Clara teve uma crise. Às vezes acontece de eu não poder, de eu ter que cancelar a clínica para atender a essas necessidades, né? Então, quando eu chego em casa à noite, eu tenho que administrá-la. Porque ela não consegue executar as coisas simples sozinhas. Ela não consegue brincar e ficar quietinha. Não existe isso. Não existe isso. Então, são cronometradas atividades a cada 15 minutos, onde eu tenho que jogar Uno, double, triple, quadruple. Entendi, porque você é bom no baralho. Então, até que
que chega o horário dela dormir, é a hora que ela dorme, por volta das 9 horas, é a hora que eu vou jantar, em que eu vou tentar ali desacelerar, para depois começar tudo de novo. É pesado. É pesado, a gente sabe como é pesado, né? Mas é muito bonito, Ali, porque assim, a gente sabe que sua vida não é fácil. E você, quer queira, quer não, quem tá escutando a gente assim, ainda tem uma ideia vaga do que é. Isso. É difícil, mas a gente tem, assim, um orgulho de você por tudo que você faz durante o dia, sabe? Assim, pelas batalhas que você enfrenta e que você vence. Todo dia você vence ali com Clara. Então, é muito legal ver que você nunca desistiu. E não pode desistir também, né? Eu acho que... E o engraçado é que eu não me via uma pessoa forte. Eu não enxergava isso em mim. Até que as pessoas começaram a falar. Mas você é muito forte. Depois eu raciocina comigo. Raciocina comigo. Eu não tenho escolha. Sim. De não ser forte. Porque como mãe, como pilar central da minha família que sou, eu não posso desmoronar. Então, eu vejo muito isso nas mães de pessoas com deficiência. As pessoas falam, mas como é que você consegue? Mas como é que eu não tenho outra opção a não ser assim? Sim, foi o que eu falei pra Raíssa outro dia. Não existe a outra opção. Então, às vezes a gente baqueia, às vezes a gente fica triste, mas eu não me permito puxar a cadeira para a tristeza sentar. Eu, às vezes, acolho, bato um papo ali com ela e vamos para frente, tá? Porque a gente precisa fazer com que a roda gire, que as coisas aconteçam. E o que move a gente é isso. Né? Pelo menos o que me move é isso, são as coisas acontecendo. Então, eu preciso fazer com que as coisas aconteçam. Existem 2 crianças que são minha responsabilidade. Crianças não, Duda, se tiver isso. Quando ela escutar... Não, corta, vai cortar essa parte. Corta essa parte. Mas, hoje, existem responsabilidades muito fortes. E existe o meu desejo de crescer ainda mais. Isso é um desejo que eu tenho. Eu tenho muitos planos, né, para acontecer. Coisas que eu não comecei ainda, coisas que já estão começando. Mas eu quero fazer acontecer. Isso é uma coisa que eu tenho em mim. Mas, como o médico disse, as coisas têm seu tempo, né? Elas vão acontecer no tempo certo. Acho que o importante é a gente não parar. Porque quando a gente para, a gente puxa espaço para o ócio. E o ócio é muito difícil. Né? Eu, como uma pessoa ansiosa que sou, eu não sei estar parada, porque quando eu estou parada, eu estou problematizando. E, na verdade, a gente não tem que estar problematizando, a gente tem que estar buscando a solução, né? Para as coisas que vão acontecer. Tá, o que é que a gente tem? Tem isso, o que é que eu vou fazer com isso? Né? Tá, o café da manhã hoje é o quê? É tapioca? Então, o que é que a gente pode fazer com essa tapioca? Não tem. As coisas que a gente tem na vida da gente e que não tem como mudar, a gente tem como pensar como é que pode ser melhor? Né? O que é que eu posso fazer para que isso possa ser melhor? Como é que eu posso ser para que isso possa ser mais ameno? Seja qual for o âmbito, eu vou estar sempre pensando dessa forma. Né? Principalmente nos relacionamentos. Né? Hoje sou casada com Bela. Ela vai estar... Isso é um pedido de novo, né? A gente não é casada ainda. Corre aqui, Bela Trigueiro. Poderia ser. Aqui, Bela, corre aqui. E quando a gente começou o nosso relacionamento, era uma coisa que ela dizia: Alexandra, como você vai enfrentar, né, a questão da homossexualidade? Você era casada, você tem 2 filhas. E isso, para mim, não existia outra opção. A questão do não tem outra opção. A gente tem que aprender a enxergar as pessoas como elas são. Né? Cabe a você gostar ou não. Não é que todo mundo tenha que gostar de mim. Mas a gente não pode estar o tempo todo se moldando para ser o que as pessoas querem que a gente seja. Então, toda a vida eu disse a ela: a gente vai andar de mão dada. A gente vai ser respeitada por nossas escolhas, porque nossas escolhas são nossas. Né? Começar uma faculdade aos 35, se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, ser mãe de uma criança que não é típica. Então, são vertentes da minha vida que não estão dentro de um padrão dito normal. Mas quem é normal? Exato. Exatamente. Se a gente for ver, Ali,
talvez alguma das coisas que você foi passando ao longo do tempo te foi fortalecendo de modo que quando você chegou nessa questão de você falar assim, mas como que a sociedade vai me ver num relacionamento homossexual? Isso aí era o menor dos problemas, entendeu? Era assim. Para alguma pessoa que não teve esses outros problemas, esse pode ser um super problema. Sim. Mas para você que tinha vários outros que eram considerados maiores, falou, cara, isso aqui é o de menos. Isso. Eu tô preocupada com isso aqui. Não. Quem que vai querer me julgar? E pronto, acabou. Exato. É porque quando a gente entende que a nossa realização, ela, primeiro, só depende da gente, né? Segundo, o que é bom para mim pode não ser bom para você, mas eu tenho que correr atrás do que é bom para mim, daquilo que eu acredito ser a minha felicidade. Então, quando a gente pensa, ou projeta, ou sonha algo, a gente tem que fazer com que isso aconteça. E a partir do momento que você acredita nisso, as pessoas ao seu redor começam a acreditar também. Porque se você já vai ser difícil demais. Aí quem está do seu lado vai mesmo. Olhe, vai. Se eu fosse, você nem tentava. Porque as pessoas estão para te mostrar o problema, né? Às vezes para colocar uma areia, não por maldade, mas é natural. Talvez seja inerente. As pessoas dificultarem um pouco, né? Colocarem você para refletir de uma forma negativa. Então, a gente precisa acreditar muito para correr atrás do que a gente quer, né? Eu acho que você também, vocês duas são inspiração para mim, né? Vocês fazem acontecer coisas muito grandiosas, mas porque vocês acreditam. Sim. Porque se vocês não tivessem acreditado no Raciocina Comigo, no RCA, em tantas coisas incríveis que vocês fazem, se vocês não tivessem acreditado, provavelmente não teria nem saído do papel. Então, o primeiro passo é acreditar. Acreditar que vai dar certo, né? E correr atrás. Porque quando a gente olha os problemas do dia a dia, todo mundo tem problema, né? Todo mundo tá assistindo a gente ali, todo mundo tem os seus problemas maiores ou menores. E que nem você falou, uma coisa, é muito interessante. Eu tô levando minha filha numa clínica para ela fazer um tratamento. É um super problema que você tem ali dentro de ter que cuidar da tua filha, de ter que abdicar um tempo gigante para isso, e enfim, mas aí você olha pro lado e você vê que tem alguém pior. E você fala, nossa, deixa eu ficar aqui quieta, obrigado, tá ótimo assim, não sei o quê. Então, quando você vê alguém, entre aspas, que, tá passando por um fardo mais pesado ainda, você fala, cara, deixa eu não parar de reclamar do meu. Isso, é importante que a gente tenha esse olhar. Isso, muitas vezes, acontece com a gente olhando pra você. Eu falo, caramba, Raíssa, olha lá o consultório. Por que o LED não funciona? Por que tá infiltrando? Por que isso e aquilo? Segunda vez a infiltração. Não que negócio não vai pra frente. Faz um ano que eu tô pagando aluguel, de repente, aí a gente fala, porque a filha da Ali teve mais uma crise, não sei o quê. Eu falei, cara, o que eu tô reclamando disso aqui? Não é? Entendeu? Isso preciso. Não é nada, isso eu resolvo. Tem solução. É fácil de resolver. Existem outras coisas que eu preciso administrar e a solução, ela é mais dificultosa ali, né? Não é tipo uma coisa imediata. É alguma coisa que eu vou aos poucos lidando com isso. É muito louco. A gente tem a mentoria, né? A mentoria Black. E aí passa tarefas, algumas coisas, a pessoa... mas eu já fiz 2 vezes isso, não funciona, nada vai dar certo pra mim. É postar um negócio, meu Deus, entendeu? São coisas tão pequenas, se a gente for comparar com problemas ou coisas de outras pessoas, que fica ridículo, né? Então, assim, os físicos mesmo, não, porque eu não sei, eu não tenho segurança. Estude, treine, faça por onde você ter essa segurança, né? Então, assim, as pessoas desistem muito fácil daquilo, porque é muito difícil fazer o que deve ser feito, né? É fazer o básico. A gente tem dificuldade. Eu recebo no consultório todos os dias as pessoas querendo... eu quero uma cápsula que emagrece. Imediatismo? Isso. Quero pra amanhã. Já tem alguma? Se tivesse... se tivesse. Quero emagrecer, não. Tá. O que é que eu preciso fazer para emagrecer? Tá, vou te falar. Você precisa beber água. Você precisa comer fruta, legume, verdura. Tirar um pouco da fritura. Gente, é fazer o básico. Quando a gente faz o básico bem feito, sabe? Mas o que é que a gente quer? Na verdade, a gente quer a desculpa do difícil para dizer que não consegue. A gente quer transferir a culpa, né? Eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo porque eu tenho vergonha.
Tá, você tem vergonha, você pode fazer o quê para minimizar isso? Então, é tirar o foco porque a gente quer culpabilizar algo ou alguém por não conseguir desenvolver-se em algum âmbito da vida. Então, isso acontece demais. A gente está sempre terceirizando a culpa. Mais fácil, né? Eu sempre terceirizei, né? Aí eu fui para a Alexandra, porque é uma nutricionista top dessa, não é para qualquer pessoa não, né? Foi a única que conseguiu me consertar. A Raíssa falou assim, eu não consigo parar de tomar Coca-Cola zero. Gente! Quem disse que precisa? Aí ela disse, Pois uma vez por semana, uma Raíssa. vez por semana, exato. não precisa. É porque os extremismos, eles são ineficientes. Né? Eu acredito muito no equilíbrio das coisas. A gente não precisa deixar de fazer nada para alcançar o que quer que seja. Ficar mais magra, ganhar mais músculo, desenvolver um podcast, fazer um curso. A gente precisa só ter um pouco de equilíbrio e não esperar tudo de mão beijada. Sim. Foi super fácil encontrar as comidas que eu gosto. Não Não foi? Foi fácil Não, para você? não foi fácil para mim, não. Foi. Não foi fácil para mim, não. Mas foi administrável, né? Foi um desafio. Você é uma paciente obediente. Tirando a caixa Obrigada. de bis que você comeu outro dia, você... É porque foi dessa que você soube, mas... As outras não tinham, né? Não, as outras não Bem foram isso filmadas, mesmo. não. Mas uma coisa interessante, você se formou nutricionista com 39, Foi. né? 35, 39. E aí, você pegou a sua bagagem de influencer. Você Isso. falou, eu já era influencer, já tinha meus contratos lá. E trouxe para a sua faculdade de nutrição, que você se formou. E você, recém-formada, você já conseguiu dar um passo muito maior do que alguém que sai recém-formado e fica ali. Tipo, e aí, faço o quê? Então, assim, já existia toda uma inteligência, toda uma experiência. E vou dizer mais, lá da época dos 14 anos lá, entendeu? Todo um teatro, todo um negócio. Foi se formando desde lá para chegar aqui, tipo, e dar uma alavancada muito mais rápido na sua carreira como nutricionista. Exato. Não precisando ter tantos anos, né, de formado. Foi dessa forma mesmo. Tanto o contrato com essa rede de mercado, como o convite de 2 clínicas bem interessantes aqui em Natal, onde eu atendi no início, né? Atendo em uma delas até hoje. Eu recebi convites antes de me formar para atender nessas clínicas. Então, as pessoas geraram o vínculo de confiança e o desejo de consumo. Que são duas coisas muito importantes. Já construir uma autoridade muito grande. Já. Exato. Pelo exemplo. Isso é muito interessante. Não é aquela nutricionista que fala uma coisa e faz outra. Não. É o exemplo de você mostrar o seu lifestyle às pessoas. Quero isso. Mas é uma nutricionista, ela é uma pessoa normal. Ela passa por, sei lá, tem dias que ela tem vontade de comer tal coisa e ela mostra aí uma caixa de bis. Eu como chocolate todo dia. Então, é isso que eu tô dizendo. Ela mostra, o que me encantou, assim, foi que ela mostra ser uma pessoa como eu. Sim. Não tão extremista, né? Exagerada como eu, assim, obviamente. Como chocolate, barra de chocolate todo dia. Antes. Sim. Antes. Eu tô anotando. Anote os números. Antes. Mas é muito legal isso que você se torna uma pessoa como a gente. Você mostra seu dia a dia. Ah, hoje eu não tô bem. Ah, hoje eu tenho vontade de comer tal coisa. Então, isso aproxima as pessoas. Você não precisa ser perfeita. Não. Até porque isso vai distanciar isso você distancia, né? É bem... distancia. Aí você vira algo inatingível. Né? Não conecta, né? Não conecta. É fica um objeto de desejo. E não algo que você pode ser também. Né? A maternidade, administrar os horários, os trabalhos, as meninas, tudo isso a gente vai no malabarismo do dia a dia. E a alimentação, ela entra justamente para reforçar saúde, sistema imunológico, tudo isso de uma forma equilibrada. Né? A alimentação tem papéis muito importantes, papéis sociais, emocionais, políticos, religiosos, e a gente tem que respeitar isso em cada pessoa, né? O papel da alimentação na vida de cada pessoa. Sim. Então foi por essa vertente que eu fui, que acho que se tornou um diferencial naquele momento, de não ir para o extremismo. E qual o perfil das mulheres que te procuram hoje para se consultar com você? São mães, são mulheres que se espelham. Recebo muitas mães de crianças com deficiência,
Porque querem saber como eu consigo, né? Como eu consigo administrar o tempo, como eu consigo comer bem, como eu consigo não descontar na comida as emoções. Né? Porque a comida, para muitas pessoas, serve para preencher um vazio emocional. Né? Comida não preenche vazio emocional. Comida nutre o corpo, mas às vezes a gente acaba confundindo esses papéis e aí vem o sobrepeso. Porque por mais que você coma, ela nunca vai trazer o conforto emocional. Ela vai trazer aquele conforto momentâneo, aquele prazer imediato e os problemas continuam. Então, aprender a gerir as emoções em se tratando de alimentação. Ali, para um profissional ele ser, vamos dizer, feliz na profissão, tem que ter 3 coisas. Ele tem que ser um excelente profissional, ele tem que ser bem remunerado financeiramente e ele tem que ter paixão pela profissão. Hoje você se enxerga Hoje eu assim me enxergo com a nutrição? Assim. Cara. De duas formas diferentes, a minha paixão pela nutrição. Eu gosto muito da comunicação, o de comunicar uma nutrição leve, tá? Uma nutrição menos problematizada. As pessoas hoje problematizam muito a nutrição, como se fosse algo muito... eu não como bem porque é caro, eu não como bem porque eu não consigo. Isso, para mim, é muito apaixonante. Desmistificar essa nutrição que está longe do que é um comer saudável, na minha opinião. E o transformar as pessoas que entram no meu consultório. Né? Das pessoas não... Tem muitas delas, quase todas dizem, se eu comer o que você me colocou para comer, eu vou engordar. Porque as pessoas acreditam que emagrecer está ligado a passar fome. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, essa questão dessa transformação na vida dessas mulheres, e que aconteceu muito forte na época que a gente fez o programa digital, isso é apaixonante. Então, isso me traz muito... como eu posso falar? É como se eu tivesse encontrado o propósito da nutrição na minha vida. O que não aconteceu com as outras profissões que eu tentei. Igual, você postou, não sei se foi anteontem, não sei, do pão, né? Você falando que o pão não engorda. Porque o pão quase ganha o BBB. Exato. O pão quase ganha o BBB. De tão polêmico que era a pessoa comer pão. Gente, não tem problema nenhum comer pão. É um alimento, como é uma fonte de carboidrato, alto índice glicêmico. Aí você vai estudar para entender como... Tem pessoas que não suportam pão integral, aí elas não vão poder comer pão. Vamos lá, como é que eu vou poder inserir? Um nutricionista é capaz de inserir qualquer tipo de alimento dentro, porque um alimento de forma isolada não engorda nem emagrece. É o contexto, né? O planejamento alimentar como um todo que causa qualquer tipo de efeito no corpo da pessoa. Exatamente. E quando você olha para sua história, Ali, o que você pensa? Você fala, caramba, eu aguentei muita coisa. Nessa hora eu ia burlando uma regra que você me pediu, porque eu ia dizer um nome desse tamanho. Um nome bem feio, que não pode rodar na plataforma de streaming, sabe? Mas eu tenho muito orgulho. Muito orgulho, inclusive, dos erros que me levaram aonde eu estou hoje. Né? A escolha profissional errada muito cedo devia ser proibido a gente escolher profissão aos 16 anos de idade, né? Escolher o que quer ser para o resto da vida. A gente não sabe nem lavar a roupa, mas a gente tem que saber o que quer ser para o resto da vida. Eu também. Quando eu fui fazer vestibular, eu fiz vestibular de odonto, eu fiz vestibular de psicologia e de fisioterapia. Pelo menos estava na área da saúde, porque eu estava em arquitetura, odonto e direito. Nada a ver. Ou seja, a pessoa não sabia o que Mas queria. Sabe o que eu queria? Eu queria fazer engenharia, porque eu queria ser igual meu pai. Mas ele não deixou. Ele falou, não, eu vou fazer engenharia não. Eu acho que eles tinham um negócio de ser doutora, sabe? Sim. Eu acho que tinha esse negócio, a área da saúde. Certo, tava ele, né? A área da saúde. Nunca errou. Exatamente. Até quando errou, ele estava certo. Exatamente. Aí, infelizmente, passei em fisioterapia. Pois é, então quando eu olho, eu vejo que os erros que eu cometi... quando eu acreditei que eu queria ser uma pessoa do lar, não que isso seja errado, mas que hoje eu entendo que aquilo não me completava como mulher por inteiro, entende? Então, eu vejo que esses erros construíram a pessoa que eu sou hoje.
Então, hoje eu tenho muito orgulho do que eu sou, do que eu construí, né? E do que eu vivo. O que vem, tem muito mais para vir pela frente, porque é só consequência do que a gente é. Então, quando hoje eu me vejo... a Raíssa às vezes liga, pede ajuda para alguma coisa e isso para mim me traz uma sensação de, poxa, eu estou ajudando Raíssa, eu estou ajudando a doutora e eu vejo que eu sou capaz. A sensação de ser capaz é muito gratificante. Então, mas a gente só tem que ter cuidado. A gente pede ajuda quase todo dia, na verdade. Faltou ela contextualizar o negócio. Porque, às vezes, a gente só tem que ter cuidado em não querer abarcar o mundo com as pernas. Isso é uma característica muito minha. Né? Eu sou aquela pessoa que quer dar conta de tudo. E assim eu vou levando as coisas. Ainda bem que eu sou assim, porque acho que se eu não fosse assim, tava mais problemático de administrar. Mas eu tenho muito orgulho de tudo que eu construí. De cada errinho e cada acerto que eu cometi, foram o que me moldaram ao que eu sou hoje. E você tem noção do quanto você influencia de fato as pessoas, não só no digital, mas pessoas que convivem com você? Eu acho que eu tenho mais noção no digital. As pessoas te dão feedback? As pessoas me dão feedback. Então, assim, no digital isso é mais mensurável. Com quem está ao redor é mais difícil. É mais difícil de mensurar. Eu falo todo dia. Fala. Pelo amor de Deus, né? Mas será, né? Porque a gente fica naquela... Será que está dizendo isso para me agradar? Ou será que é verdade de verdade? Sempre tem aquela dúvida. Porque a gente consegue internalizar muito melhor críticas do que elogios. Né? A crítica você recebe se a pessoa diz assim... Teu cabelo tá feio hoje. A gente amarra o cabelo. A gente toma aquilo como uma verdade absoluta. Entendeu? E se a pessoa chega e fala, poxa, você é uma pessoa tão interessante. Sou nada. A gente rebate com um argumento negativo pra gente mesmo. Sim. Sua roupa tá linda. Não tá nada, me comprei na promoção. Poxa, receba um elogio. É muito difícil receber elogio. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar todo dia. Para simplesmente dizer obrigada e absorver isso como a gente absorve as críticas. Né? Acho que por ser uma pessoa muito autocrítica, eu tenho uma tendência a absorver as críticas negativas. Essa questão do... Eu sinto que eu não sei se é regional, eu sinto que aqui no Nordeste existe uma brincadeirinha quando alguém faz um elogio, sabe? Se você elogiar a Raíssa, ela nunca vai falar assim, obrigada. Sempre vai vir uma brincadeirinha por trás. Eu não sei se é um pouco regional isso. É uma dificuldade de aceitar mesmo o elogio. Sempre vai ver. Ela nunca vai falar assim, obrigada. Não, ela vai dar uma tiradinha assim, como se fosse algo regional. Mas eu acho que vem muito da questão de pessoas que foram inseguras muito tempo. Então, pessoas muito autocríticas. Sim. Então, quando a gente tem uma autocrítica muito exacerbada, você elogia, você já está pensando assim, será, hein? Né? O que essa pessoa está querendo? O que hein? Né? Assim, é difícil receber elogio. E quando o elogio vem de um terceiro, de uma pessoa que você não conhece, por que a pessoa está me elogiando? Deve ser verdade. Então, é mais fácil ter esse reconhecimento na internet do que das pessoas que estão mais próximas. Eu acho que eu passei por esse processo na parte do digital também. É mais fácil de você lidar com uma mensagem. Isso. É mais fácil da pessoa te dar um feedback bom e você, nossa, muito obrigado, estou trabalhando realmente para que eu tenha mais pessoas transformadas assim. Isso. E aí você, né, abraçar aquela causa. E empodera, assim, isso, né? Tal. Exatamente. A pessoa recebe, eu tô arrasando mesmo, né? Aí quando vem alguém e diz cara a cara, assim, você... Quem é essa pessoa? Como assim, né? Como assim? Será que é verdade? Foi igual, nós estávamos no restaurante, né? O cara chegou. Parabéns pelo trabalho de vocês. Assim, deve ser louco esse cara. Eu fiquei pensando, é brincadeira. Eu já fui olhando pro lado pensando assim, alguém mandou ele vir aqui. Tira nome. Fiquei procurando. Juro a você, fiquei procurando. Ela disse, não, quero tirar uma foto com vocês. Eu disse... Aí eu chamei a Val, disse, vem cá tirar foto com... Na verdade, o cara falou que era tirar uma foto com ela, entendeu? Não tinha nada a ver com a história. Ela tá muito acostumada a ser... ela pode era vir com também. Ela. Era com ela. Aí eu lá, ela, ei, vem tirar foto. Eu, foto o quê? E o cara queria tirar foto, era com ela. Mas até eu hoje acho que foi talvez... você que pagou o cara.
Aí lá, Tá vendo? Tá vendo? É muito difícil. É algo que deve ser trabalhado. Talvez isso seja muito cultural. E cultura a gente não explica. Cultura a gente vive. Né? Não se explica. Por que a gente come caranguejo? Gente, um bicho feio daquele deve ter sido uma fome muito infeliz. Mas a gente come caranguejo, é cultural, é gostoso. E é bom. Né? Comer caranguejo. Então, algo que é cultural, as mulheres vêm ocupando um espaço e isso é muito recente. Né? Nós estamos ainda engatinhando em relação a isso. Então, até como mulher, alguns elogios ainda são... A gente escuta, mas a gente não internaliza. Né? Que legal, eu acho que é isso, então. Tem uma frase que eu tava vindo pra cá e eu vi. Você lembrou? Eu lembrei da Ali, assim, ó. Todos os dias ao acordar, escolha a sua dor. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Forte, né? É isso, demais. E você sempre, apesar de tudo, mais uma vez, de todas as dificuldades, você não desiste e assim, você não se arrepende de nada que você fez. Não. Né? Você não se arrepende de nada. Você é uma mulher muito forte, você é uma amiga muito presente, você é uma profissional altamente competente e qualificada. Uma musiquinha assim? Pode. Altamente qualificada. É porque eu falo pra você no WhatsApp, mas agora você não acredita, né? Vou falar agora aqui, né? Então, assim, mais uma vez, tenho muito orgulho de você, de tudo que você conquistou e de tudo que você vai conquistar. A gente acredita muito no teu potencial. Só você sabe o que você passa no dia a dia. A gente apenas imagina quando você fala, a gente não vive ali com você. Mas eu tenho certeza que as coisas vão estar cada vez melhores, que você vai estar cada vez mais realizada profissionalmente. E a gente vai estar aqui porque você precisar sempre. Viu? Ai, gente, não sei nem agradecer. Obrigada. Obrigada. Mas eu acho que uma amizade é uma troca, né? Uma via de mão dupla. Eu acho que eu aprendo demais com vocês todo dia. Quando eu tô xoxinha, vocês são aquelas que não deixa a peteca cair. E isso é muito importante, porque isso é minha rede de apoio. Né? Vocês são minha rede de apoio, fazem parte dessa rede de apoio. E que é tão importante na vida de todas as pessoas. A gente precisa ter uma rede de apoio. E essa frase que você falou lembra muito... Eu uma vez li em algum canto que a gente tem que escolher o nosso pior, né? Quando a gente está reclamando que isso é ruim, mas qual é o ruim que eu quero enfrentar? É bem por aí mesmo. Se é difícil... enfrentar as batalhas que eu tenho no dia a dia, e se eu desistir de mim, como é que vai ser? Vai ser muito pior. Então, não se trata de uma escolha, se trata de uma missão. A missão da minha vida é ser feliz, cada vez mais feliz. E eu quero que as pessoas que estão ao meu lado também sejam. Minhas filhas, Bela, vocês, e assim por diante. Então, é uma busca diária. Todos os dias eu acordo com o intuito de fazer um dia melhor. Pode ser que não seja naquele dia. Pode ser que aconteça alguma coisa diferente. Mas quando a gente quer que aconteça, já a energia já conspira, né? A coisa já vai favorecendo. Com certeza. Eu acho que as pessoas vão aparecendo na nossa vida e nada é por acaso, né? Nada é coincidência, as coisas vão acontecendo. De repente a gente se esbarrou, de repente a gente se conheceu, de repente houve uma conexão, houve uma troca. E todo relacionamento, né, de amizade, ou seja, outro for, existe uma troca, senão ele não se mantém. Exato. E essa troca ela é muito válida, é muito importante. Então, assim, você inspira a gente todos os dias, sabe? Às vezes não sou eu que falo com você diretamente, mas eu sei de tudo. Então, assim, a Raíssa me entregou, conta alguma coisa? Foi. Não conto tudo, eu não conto tudo. Vamos fazer logo um grupo? Bora fazer um grupo? Então, a Raíssa me fala alguma coisa e às vezes, né, tipo, de algo difícil, às vezes, que você está vivendo, e ela me fala e eu simplesmente olho para ela e falo, ela não tem outra opção. Ela não pode desistir. Não. Ela é mãe de 2 filhas, ela tem, né, um monte de coisa para fazer. E aí a gente sabe o quanto que a vida vai nos ensinando e que a gente vai aprendendo com as outras pessoas e pessoas que estão perto da gente. E isso não dá gás pra gente. Fala, não, tá bom, tipo, que nem eu falei, os meus problemas que eu tenho hoje, isso aqui não é nada. Isso aqui eu resolvo e eu tiro de letra. Então, assim, Ali, obrigado por você ser essa pessoa tão inspiradora pra gente e pra gente realmente ter o privilégio, né, de se tornar amigas aí, de estar aqui em Natal, de poder ter te conhecido. Não vão pra outro canto, não.
Vocês não vão para outro canto, não. E saiba assim que nem você falou, existem pessoas que você influencia ao seu redor, mas existe uma gama enorme de pessoas que você influencia digitalmente e que talvez nunca te mandaram nenhuma mensagem, mas você influencia essas pessoas todos os dias. Então, assim, continue fazendo o que você está fazendo, tá bom? Fala pra gente como que as pessoas podem te encontrar na rede social, qual que é o teu Instagram. Encontra no aí? Insta, @AlexandraElin. Elin se escreve E-L-I-M de Maria. M de Maria. Chique. Pois é, a gente se segue por lá, manda direct, vai dar uma olhada na rede social, tem muita coisa bacana por lá. Tá. E pra gente finalizar esse podcast, então, o que você queria deixar de mensagem aí pro pessoal dessa, enfim, não sei se dessa questão de não desistir ou de alguma barreira que você enxerga? Eu aí? acho que o mais importante é a gente ter em mente o que a gente quer, né? O que é que você quer para a sua vida, seja qual for o âmbito, e fazer acontecer, porque o tempo vai passar de toda forma. Será que a gente vai deixar o tempo passar, né? A vida passar em cima da gente? A gente tem que aproveitar as coisas e as oportunidades, as pessoas. Então, buscar aquilo que a gente deseja, o que faz o nosso coração vibrar. Eu acho que isso deve ser a meta da vida de todo mundo. Eu acho que esse é a maior lição que a gente deve ter mesmo. Que a gente não está aqui para brincadeira, não. É para assumir o jogo e para fazer as coisas acontecerem. Verdade. Exatamente. E esse foi o nosso 5º episódio aqui do podcast Raciocina Comigo. Então, se você curtiu esse podcast, te inspirou de alguma forma, clica aí para compartilhar, manda para alguma pessoa para que ela também possa ver. E aí, eu espero você no próximo. Tchau, tchau.